Boa noite, gente linda. Mais uma vez aqui. Meu nome é Regina. Tem um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio, que nós estamos fazendo essas gravações para o YouTube, levando aos corações que gostam dos ensinamentos de Jesus ou que estão descobrindo agora os ensinamentos de Jesus, algumas elucidações onde nós pretendemos divulgar Jesus em tempos de tanta aflição, de tanta tribulação que nós estamos passando. E nós, além do Novo Testamento, eu só uso o Novo Testamento a não ser quando o próprio Jesus ou o evangelista cita o Velho Testamento. E também não uso, as cartas de Paulo, a não ser alguma frase ou outra que encaixe. É só Jesus, através dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que todo mundo sabe, né? Então, nós usamos muitas explicações da doutrina espírita codificada por Allan Kardec no século retrasado. Dá licença, gente, deixa eu desligar meu aquecedor barulhento aqui. Através da doutrina espírita, as obras básicas, que são as 5, o Pentateuco kardeciano, nós usamos também autores das obras subsidiárias do Espiritismo, psicografia de Chico Xavier, Ivone Pereira e tantos médiuns, que trouxeram obras maravilhosas para nós. Avançando nessas ondas, nós chegamos na terceira onda, que é Jean Vauelan com a revelação cósmica, que é a sigla RC, a revelação dos dias atuais, em que essa doutrina, não sei se eu chamo de doutrina, vem explicar melhor a respeito da vida em outros mundos, seres que habitam outros mundos. Quando Jesus diz que há muitas moradas na casa do Pai, a revelação cósmica vem abrir o nosso entendimento de que não é só o planeta Terra que tem vida. Seria um absurdo, Bilhões e bilhões de galáxias e só o planeta Terra ter vida. Então, é o papel da revelação cósmica. Porque se a gente observar, Kardec muito pouco falou sobre isso, mas é muito pouco mesmo. Ele não elucidou, não estava na hora. Agora está na hora da gente abrir a nossa cabeça, sair da casinha e quando olhar para o céu, não ficar achando que isso tudo que tem aí no universo, nessa maravilhosa abóbada celeste, é só para o nosso divertimento e para enfeitar nossas vidas. Lá existem vidas e como existe. Jesus deixou exemplificado em várias passagens. Há muitas moradas na casa do Pai. Meu reino não é deste mundo. Essa noite te levarei para o paraíso, é o que ele fala com o bom ladrão. Para onde que ele vai levar esse indivíduo? Porque muita gente fala assim, mas Jesus, é luz, ele tem um lugar, mas ele não fala que é só ele, que ele vai levar o bom ladrão. Ele vai levar para onde? Para ele ficar voando por aí, Então, nós precisamos parar com essa brincadeira que fora daqui, da nossa crosta terrestre, é um vazio, não existe nada mais. Não existe uma praça, não existe um prédio, um hospital, uma escola, uma cadeira para sentar, uma mesa, uma refeição. Por que não? Uma fruta. André Luiz fala muito de fruta no livro Nosso Lar e no livro E a Vida Continua. E Jesus, ele vem também mostrar uma frase muito interessante quando ele diz: existem outras ovelhas em outro aprisco e eu cuido delas. Ou seja,
que é esse outro aprisco? Quais são essas outras ovelhas, se não os terráqueos? E por aí afora tem várias colocações que ele faz, né? Quando Pilatos aperta ele com aquelas perguntas, és rei? E ele, tu dizes, meu reino não é desse mundo, eu não sou daqui. Então, nós baseamos nessas duas situações, essas três, né? Novo Testamento, consultando de vez em quando alguma coisa do Velho Testamento, usamos a nossa querida doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, e agora, atualmente, a partir dos anos 1990, por aí, nós temos Jean Paul Elan com a revelação cósmica, que nos ajuda demais. E como se não bastasse, gente, eu só vejo o YouTube, tá? O YouTube tá lotado de revelações, mas é muita coisa. Para quem quiser aprender, tá tudo lá. Hein? Então hoje nós trouxemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do versículo 15 até o versículo 22, onde Mateus traz para nós o perdão do pecado de um irmão. Vamos nos lembrar que aquela época, 2025 anos, era chamado de pecado todo o erro cometido pelas criaturas. A Igreja Católica que colocou o pecado só para esse lado sexual, sensual, a partir da queda lá do paraíso, do Adão, da Eva. Tudo eles jogaram para cima dessa questão do pecado, né? Então, esse pecado aqui é qualquer um que esteja errando, que seja errante. E Jesus inicia dizendo assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Você tem um irmão na sua congregação, na sua igreja, no seu meio, não é só religioso, não. Vamos dizer na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança. Você tem aquele irmão que você está vendo que não está legal. Ele está em pecado, ele está fazendo coisas que está contra a lei de Deus, mas ele pertence à sua congregação, ou seja, ele não é uma pessoa isolada de você, você está sempre junto dele. Você vai, Jesus está dizendo, repreende, olha o que você está fazendo, isso não está legal, né? Você está infringindo as leis de Deus. Vamos ver o que Jesus fala a esse respeito. Tá. Se ele te ouviu, você ganhou um irmão. O que é ganhar um irmão? Você abriu a consciência dele, leva ele ao arrependimento para ele não fazer aquilo mais, porque ele está se prejudicando. E muitas das vezes prejudicando aquela comunidade, aquela congregação. Então, repreende é abrir a consciência dele. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Leva 2 testemunhas com você, 1 ou 2. Por quê? Se necessário for, que esse irmão que está em erro, que está em pecado, se necessário ele tiver que levar uma repreensão maior, ou até mesmo pedido para que ele se retire daquele grupo, daquela comunidade, você tem a segurança dessas 2 testemunhas com você, para não parecer que você está implicando, que você está discriminando.
Não fique sozinhos, leve sempre alguém com você. Quando eu trabalhava no centro espírita, que agora eu não pertenço mais a instituição nenhuma, a igreja para mim agora é meu coração. Então, quando lá eu trabalhava, nós sempre fazíamos tipo cursos, elucidações para a gente aprender sobre o passe, o que é aplicar energia, a bioenergia ou reiki, chame do nome que quiser. E a gente sempre alertava as pessoas, quando você for aplicar, passe em alguém, nunca vá sozinho, leve sempre alguém. Se for na casa de alguma pessoa, não entre no quarto daquele doente ou daquela pessoa necessitada sozinha. Leve uma testemunha com você. Sempre faça isso, não queira fazer sozinho. Então, para que a palavra seja confirmada. Ali com aquelas duas testemunhas, você está confirmando aquilo que aquele indivíduo está fazendo. Você vai conversar com ele, vai repreendê-lo daquilo que ele está fazendo, mas as duas testemunhas estão ali confirmando. E se não as escutar, eu vou comentar negativamente sobre esse versículo, viu? E se não as escutar, dize-o à igreja. Fala com toda a congregação. Esse irmão está fazendo isso, não está certo, está ferindo nossos estatutos, ferindo nosso regimento interno e principalmente ferindo as leis de Deus. E se também não escutar a igreja, olha aqui, 3 oportunidades. Se esse irmão não escutar toda aquela congregação, aqui que eu não concordo. Considera-o como um gentio e publicano. Gente, vocês vão me desculpar a franqueza, mas Jesus não falaria isso. Jesus vivia no meio dos gentios, ele vivia no meio dos publicanos. O próprio apóstolo Mateus, ele tinha sido um publicano. Ele ficava lá na coletoria cobrando juros, cobrando impostos de renda daqueles judeus sofridos, trabalhadores, pescadores, aquele que tinha sua barraca lá para vender suas coisas na feira. Então, como que Jesus entra numa contradição de agora dizer para que esse irmão seja considerado um gentio e publicano? Ele está discriminando os gentios e publicanos. E Jesus não fazia isso. Mas não fazia mesmo. Por que eu estou explicando isso? Porque a gente sabe que a Bíblia, e é lógico aqui o Novo Testamento, houve muita deturpação nas traduções. Sofreu traduções lá do aramaico, do grego, do judeu, e por aí depois passou para o latim, né? Muita deturpação, gente. A Bíblia tem 3.500 anos. O Novo Testamento tem 2.024, 25 anos. Vocês imaginam quantas ideias deturpadas e até mesmo contrárias foi colocado, né? Então, eu não concordo com esse versículo, não. Eu até marquei aqui com a chave. Então, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. O que Jesus quer dizer com isso? Se aquele irmão que foi advertido não quis se modificar, o céu já sabe. Se aquele irmão se modificou, o céu também sabe. Ele está desligado ou ligado no céu. Entendeu? Por isso que Jesus está falando, os nossos atos nos ligam ou nos desligam do céu, do chamado paraíso da vida após a morte. Depende de nós, queremos ficar ligados ou desligados. Também vos digo
que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então, dois irmãos, duas pessoas concordam, já forma aí uma egrégora de energias, dois ou mais, né? Aqui à frente ele vai confirmar. Uma egrégora de energias através do pensamento, através do sentimento. Então o pai, ele vai ter aquela complacência de atender aquele pedido, porque houve um ajuntamento de vontade. Por isso que ele fala que dois estiverem aí reunidos. Porque onde estiverem reunidos dois ou três, em meu nome, aí estou no meio deles. A egrégora de Jesus, as energias de Jesus, logo vem quando a gente se une em oração pedindo, né, para Ele. Então, Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Olha só, Pedro aqui ele está limitando o perdão. Aí na 8ª vez eu não perdoo mais. Lembrando, gente, que o número 7 é um número cabalístico, muito usado nas profecias, muito usado pelos espíritos. Eu não entendo nada de numerologia, mas é um número ligado a essa parte espiritualista envolvendo essa coisa cabalística, a numerologia, que aliás o apóstolo João era um grande estudioso da numerologia. Se a gente lê o Apocalipse, tem cheio de números. Para tudo ele colocava números. Multiplicação, divisão, soma. Dá uma olhada lá. Aí Pedro está perguntando, se esse irmão pecar contra mim, eu perdoo ele 7 vezes? Pedro já vai logo colocando uma quantia, né? Pedro é assim mesmo. Jesus lhe disse, não te digo que até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. Então, Pedro, você vai multiplicar por 70. 70 vezes 7 dá 490. Então, você não vai perdoar 7 vezes, você vai perdoar 490 vezes. Jesus também está usando o número 7, numa multiplicação até grande, né? 7 vezes 70. Gente, aqui eu lembro de Chico Xavier. Perguntaram para o Chico, 490, Chico, olha só, perdoar 490 vezes, é verdade isso, Chico? Aí o Chico fala, meu filho, eu vou parafrasear Jesus e vou te dizer uma coisa, nesse mundo de tribulação e de aflição que nós vivemos, nem é 490 vezes só, seria 490 por minuto. Gente, é mesmo. Se você for olhar o dia inteiro da sua vida tribulada, você vai ver a necessidade de perdoar todo minuto. As ofensas, né? Os chamados pecados, perdoar as injúrias, as calúnias, as mentiras, as corrupções que nós estamos envolvidos, os abusos, a matança, as guerras, guerra dentro do lar, guerra de um país com o outro. É tanto perdão que é necessário, que aí Chico vai dizer 490 por minuto, e é mesmo. Fica aí esse ensinamento de Jesus, que é
perdão do pecado de um irmão. Primeiro adverte ele. Não é perdoar e deixar para lá, não. Fazer vista grossa, né? Colocar um antolho e não olhar o que aquele irmão está fazendo. Olha, meu irmão, olha o que você está fazendo. Presta atenção nas leis de Deus. Vai estudar Jesus para você ver se esse caminho que você está seguindo está certo, né? Então fica aí esse ensinamento maravilhoso do nosso mestre para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Vamos à nossa frase. Adoro essa frase. Nisso conhecerão que sois meus discípulos. Nisso conhecerão que sois meus alunos. Discípulo é um aluno. Jesus é o mestre, é o professor. Se vos amardes uns aos outros. Olha só. Jesus, se vos amardes, ou se vós amardes uns aos outros. Jesus está dizendo que serão meus discípulos, não porque são bonitos, que são bonzinhos, que são evoluídos, porque têm uma boa palavra, que são estudiosos, são ricos, são pobres. Vocês serão conhecidos por os amardes. Amardes uns aos outros. É o amor que transforma. Não são bens materiais, não é cargo importante aqui ou acolá, né? Não é a importância que você tem por causa do carro do ano que você tem. Não. Se você anda na moda, se você é um youtuber famoso, de jeito nenhum. É amor. Se vos amardes uns aos outros. Vamos ao nosso presente de hoje. Dentro dessa questão do amor, vamos nos lembrar que como Jesus é puro amor, ele é contra a violência. Amar não é armar. Para Jesus é o perdão das ofensas, que aí está encoberto pelo amor, né? O nosso presente de hoje é tão pequenininho que não sei nem se vai aparecer aí. É um vidrinho acho que é café solúvel, não tenho certeza. Então fica aí a nossa oferta de hoje. Eu estou na fase das bolinhas, estou fazendo tudo de bolinha. Tá aí, a tampinha dele sai, você pode guardar algum tempero ou alguma bijuteria, titiquinho, tá vendo? Deixei a parte do vidro mesmo aqui assim, que você pode olhar o que tem dentro. Fica aí o nosso presentinho de hoje em tons de rosa. Eu tô numa semana toda cheia de coisinhas de bolinha e cor de rosa. Sei lá o que aconteceu comigo essa semana. Gente, que Jesus nos abençoe. Que o Senhor possa nos ajudar a conhecer nossos erros e também escutar as advertências que muitas vezes a gente tem do nosso lado. Um beijo no seu coração.